faz uma avaliação muito dura, recentraliza os dois pegam tarefas para o dia da Revolução, para a data da insurreição. Não eram as tarefas mais importantes, mas ainda pegam tarefas no dia. E a data da Revolução é mantida. E o partido realiza a insurreição. Eu realmente não consigo fazer bem essa passagem, porque assim, é tão massivo, é tão expressivo o nosso processo, que morrem pouquíssimas pessoas. Pouquíssimas pessoas, assim. O total de mortos na noite da Revolução, quando a gente vai tomar o palácio, que tem os filmes, né, a gente com bandeira e tudo mais, não passam de 15 pessoas. Gente, na Revolução não é aquele processo sanguinário, violento, expropriador, que vai ter um bando de novo. É tão forte, é tão ligada essa relação que esse partido tem com a nossa classe, e a nossa classe vai tão em peso fazer o processo revolucionário, que o número de mortos é mínimo. 2 tropas ficam para poder proteger o czar. Um grupo de ciclistas. De onde veio isso, gente? Um grupo de ciclistas para poder fazer proteção do czar. Eu vejo aqueles guardinhas de bicicleta passando perto de casa e falo, são vocês, né? Qual é a lógica? Mas enfim, são eles que ficam para fazer a proteção do czar e uma tropa de mulheres. Afinal, também tem mulheres de direita. Também tem mulheres ligadas à burguesia. Também se organizam. Também defendem o governo burguês provisório no Palácio do Império. Também tem essa participação. É importante que a gente coloque no nosso balanço, né? Inclusive para deixar bem claro, nós nos organizamos enquanto mulheres trabalhadoras. Nós somos fundamentais na direção desse processo, na vanguarda desse processo, contra, inclusive, essas mulheres que vão fazer a defesa do governo provisório. A Alexandra Kollontai, ela tem uns textos que ela deixa bem claro. Ela tem uns textos que ela deixa bem claro isso. Ela fala, nós temos a nossa organização de mulheres. E olha que a Alexandra é a companheira que está escrevendo sobre o feminismo, está escrevendo sobre a necessidade da organização das mulheres. E ela tem bem claro esse corte de classe. Tem as mulheres da burguesia e tem as mulheres do proletariado. E nós nos identificamos e nos organizamos enquanto mulheres trabalhadoras. Não se confunde, não se mistura. Não se mistura. Um outro fato que eu coloquei durante o dia, que é bem legal. Durante o dia, nesse processo de enfrentamento, de abril até outubro, é muito comum ter investidas da burguesia contra a nossa organização. Então, a gente tem jornais funcionando, tem uma parte pública da organização atuando bastante, né? Fazendo agitação, nos próprios soviets, falando. E a burguesia manda fechar, apreende os nossos jornais, mas no outro dia o jornal continua circulando. Você vai falar, gente, que diabo é isso? Como que a gente fechou os jornais todos dele, fechou a sede do partido, como que tem jornal no outro dia circulando? Uma boa parte do nosso trabalho é clandestino. Tem o trabalho público e tem o trabalho secreto, tem o trabalho clandestino. Então, quando a burguesia vai lá e apreende, quando a burguesia prende os nossos líderes, a gente tem outros camaradas para poder fazer a tarefa. E, curiosamente, assim, é tão pensado essa parte da organização que o cara que está no trabalho clandestino, tem um companheiro que ele fala que a gente, hoje em dia, quando vai fazer trabalho clandestino, a primeira coisa que chega na fábrica é: bom dia, companheiro, como vai a conjuntura? Acabou sua clandestinidade em 2 segundos, né? Se chega falando desse jeito. Os camaradas que faziam trabalho clandestino eram aqueles que aparentemente não participavam mesmo do partido. Então está tendo uma assembleia, está tendo uma movimentação na fábrica, ele está de costas. Ele não está nem ouvindo o que está se fazendo de agitação. Porque senão não consegue ficar clandestino, senão você não vai conseguir fazer o jornal circular no outro dia. Então, assim, os nossos quadros clandestinos muitas vezes eram considerados aqueles trabalhadores reacionários, aqueles que não ligam para o que está acontecendo na fábrica, não ligam para a agitação do partido. Era a melhor forma desses trabalhadores permanecerem na clandestinidade. Mas no dia 28, a nossa ação é tão forte, tão massiva. E eu estou insistindo muito nisso porque, acredito, eu fui numa atividade de balanço da Revolução Russa que eu ouvi que era um golpe de Estado da Revolução. Uma atividade nossa, dos trabalhadores, nesse ano, falando do golpe de Estado que foi a Revolução Russa. Golpe em quem? Os trabalhadores todos em peso participando do processo.
que no dia, só se for um golpe mortal contra a burguesia, no dia a burguesia manda de novo fechar os jornais, ao invés dos trabalhadores distribuírem clandestinamente, a gente reabre. Eles fecham e a gente bota outros companheiros com armas na mão para poder reabrir. Sim, já estava mais do que madura as condições para a gente fazer a nossa revolução. Então, né, não consigo mesmo parar para descrever o que foi a gente conseguir fazer esse processo. Viva a Revolução Russa! Viva a nossa Revolução Russa! Não consigo descrever. Não consigo descrever. Passa pra gente o slide. Tem uma frase que a gente usa, vem num filminho chamado A Batalha de Argel. São dois companheiros conversando, e aí um vira e fala, né? Começar uma revolução é difícil. Avançar numa revolução é muito mais difícil. Fazer uma revolução, puta. Mas só quando a gente faz uma revolução é que as dificuldades realmente começaram. Imagina, hoje a gente olhando e fala, vamos fazer uma revolução, ó. Olha o processo. Não é o processo em tempo, vou insistir, não é um tempo, tem um tempo próprio. É o processo na qualidade do que é feito, no pensar a estratégia, no planejar as nossas ações, no enfoque que as nossas organizações e os militantes dedicam a vida para se chegar a uma revolução, se preparar para chegar a uma revolução. Mas é só quando a gente faz isso é que as dificuldades realmente começam. Como eu falei, como eu comecei falando de manhã, desde 15. Como eu comecei falando de manhã, abriu-se um mundo de possibilidades. Né? Quando eu falo, eu não consigo pensar o que é fazer uma revolução, pensar no dia seguinte a revolução ainda que... Não, beleza, vamos acabar com a propriedade privada dos meios de produção. E o que isso significa concretamente? E como que isso se dá no outro dia? Como que a gente organiza a vida no outro dia? Como que a gente pega aqueles 130 milhões de pessoas e vai organizar para poder comer, para poder vestir, para poder morar? Como que isso muda concretamente? Tomando o poder está na nossa mão. E a gente faz o quê? Como se faz o socialismo? Essas questões todas estavam colocadas para os companheiros. E aí, todos os problemas possíveis de um país pobre, atrasado, estava passando por uma guerra contra as potências imperialistas. Tem a descrição de uma passagem que o Trotsky e o Lenin estão conversando, né, pós-processo revolucionário, e aí eu não sei quem exatamente fala no diálogo, né, mas um vira para o outro e fala, puta, fizemos a revolução. Aí o outro vira e fala, essa é a boa notícia, mas tem a má notícia. Qual é a má notícia? Foi na Rússia. Olha onde a gente fez a revolução e olha como a gente fez a revolução. Esse país está devastado. A nossa classe está morrendo de fome, de frio, na guerra ainda. Então, todos esses fatores vão pesar para a gente pensar posteriormente nas causas, inclusive, da derrota da nossa revolução. É o que a gente enfrenta quando a gente realiza. A primeira delas, quando a gente marchava, a gente fazia as agitações, né, é bem comum a gente conhecer que as nossas palavras de ordem eram paz, terra e pão. O tempo inteiro, a gente colocava as questões concretas, imediatas dos trabalhadores para poder avançar e chegar na perspectiva socialista. Ninguém chegava e falava, vamos tomar fábricas. Paz, terra e pão. Paz, terra e pão. Era isso que estava na boca dos trabalhadores o tempo inteiro. Então, se você faz uma revolução, você vai colocar um novo governo, você vai ter que atender essas três demandas. Não é? Você agitou o tempo inteiro, os trabalhadores foram para as ruas, mobilizaram, fizeram revolução por isso. Então agora a gente só precisa fazer o socialismo para atender essas demandas. Paz, terra e pão. O primeiro problema, você consegue sair de uma guerra, sendo que o outro lado não quer sair da guerra? Como é aquele ditado, quando não quer, dois não brigam? Funciona assim? Numa guerra contra a Alemanha. A gente quis a paz, a gente
fez, assinou, o primeiro ato de governo foi assinar o decreto da paz. Só que a Alemanha não quis a paz. O que a gente faz? A gente manda os nossos comissários para poder fazer a negociação com a Alemanha. Diga-se de passagem, eu sempre gosto de fazer essa fofoca histórica, né? Do nosso lado vai o Leon Trotsky para poder negociar. Do lado da Alemanha vem Max Weber, sociólogo, negociar a paz. A Alemanha é muito dura e exige uma indenização e exige a anexação para a Alemanha de um dos nossos principais territórios, a Ucrânia, que é onde tinha as terras mais produtivas do mundo, mais férteis do mundo, eles não são bestas, e também era o que era mais rico em termos de minério, de ferro, para tudo que a gente precisasse desenvolver, ferrovias. A gente, para fazer a revolução, a gente sabota as ferrovias, a gente vai ter que reconstruir tudo isso. O lugar onde a gente pegava isso era na Ucrânia. E a Alemanha pede só a Ucrânia para a gente, mais uma indenização. O que fazer? É uma pergunta mesmo, gente, não é retórica. Vocês avaliam o que tem que ser feito no contexto desse? Os trabalhadores querem paz imediata e os alemães, ok, eu te dou paz. Se você me der sua verba para reconstruir o país, para conseguir o pão que você também colocou e as principais terras para poder desenvolver. Bom, o partido tentou pela via diplomática, a diplomacia não deu muito certo, né? Até porque os relatos, os registros das atas de reunião mostram, né, os alemães reclamando muito, como os bolcheviques eram grosseiros. Que povo esquisito esse negócio, rude, não tinham modos, é bem engraçado. Inclusive, eu acho que essa também é uma diferença com a social-democracia alemã, porque quem estava negociando com os bolcheviques era acostumado a negociar com os socialistas da social-democracia alemã, tudo educadinho, né, no diálogo. Aí chega para negociar com os socialistas russos e os caras toscos pra caramba. Em todas as atas, em todos os registros, eles marcam como é difícil essa via diplomática com quem não tem essa postura diplomática. Mas tem esses esforços todos, né? A segunda possibilidade, que a gente também tenta, a revolução tem que acontecer na Alemanha. É fundamental, a leitura que os companheiros fazem, inclusive, do processo na Rússia, a nossa chance da nossa revolução se manter, a revolução tem que ser mundial, primeiro. Segundo, onde a gente tem uma grande referência da classe, trabalhadores mobilizados, o maior partido da classe é na Alemanha, que já é a segunda maior potência capitalista do planeta, ou seja, fazer a revolução na Alemanha é fundamental para que a nossa revolução dê certo. Só que a revolução da Alemanha, como eu já antecipei, como a gente sabe, é derrotada. Então o partido espera a revolução alemã, investe na revolução alemã, mas a revolução da Alemanha não sai. O que a gente faz, gente? A gente entrega as terras para poder fazer a paz, ou a gente continua na guerra? Por quê? Como? Quer dizer, não é nem por quê, né? Porque o meu óbvio é como? O exército vermelho, a gente já tem um povo em armas, vamos avançar para continuar na guerra. Mas o povo não quer guerra. Dá para sacar o puta conflito? Dá para achar uma saída rápida? Dá para... Bom, o partido discute, rediscute, prediscute, né? Nesse processo inteiro de tentar os processos de paz com a Alemanha, a conclusão que o partido chega é: precisamos entregar as terras e pagar as indenizações. Com uma leitura de que é fundamental continuar nesse processo como classe. E que para os trabalhadores fazer a paz é uma questão mais do que imediata, assim, né? Era necessário, assim. Se você agitou o tempo inteiro com essa palavra de ordem e a primeira coisa, o seu primeiro ato de governo é falar: não vou cumprir, a gente precisa continuar em guerra, espera um pouquinho, os trabalhadores vão te matar enforcado que ele fizeram com os comandantes do coração por aqui.
Então, entrega as terras e assina o acordo de paz. É uma primeira grande crise que a gente tem para poder resolver. Além disso, assim, o partido está se pautando de fato na classe. Os Soviets estão atuando. Assim, a gente não faz a revolução extingue os Soviets, não. Permanecem os Soviets, permanece como a nossa forma mais avançada de organização. Essa é uma discussão que não é feita uma cúpula do partido. E o partido mede o termômetro e avalia. Não tem como. Infelizmente, tem que entregar. Tem que fazer. Tem um outro probleminha. A burguesia, a gente tira eles do poder, principal representante, o nome do governo provisório era o Querência, que saiu fugido na noite da Revolução, não morreu entre os 15 mortos. Não sei bem o cálculo, se 12, se 15, alguns livros colocam uma diferençazinha, mas é bem pequeno o número de mortos na noite da Revolução. O Querência não está entre os mortos, ele foge, né? Tem um outro probleminha. Eles tinham, antes dele fugir, renunciar, ele deixa marcadas eleições para a Assembleia Constituinte, para fazer uma Constituição burguesa. Está lá marcada a data das eleições. A gente vai ou não vai? Vai, né? Que nem a gente fez com o governo provisório. A gente foi. E a gente foi mesmo. Vai ou não vai, gente? Está marcada a